Chegamos então à sexta aula do curso básico da Art for Fun sobre pintura a óleo. E hoje vamos fazer o primeiro quadro do curso. Por isso, se não viste as 5 aulas anteriores, onde eu falo desde materiais, os pincéis, as cores que deves escolher, a construção da palete, entender a forma e a cor, então recomendo que vejas esses 5 tutoriais, porque hoje vamos pintar um quadro com tudo aquilo que sabemos das aulas anteriores. Vamos a isso! O teu primeiro quadro pode ser uma maçã. Tem uma forma simples e alguma diversidade de cor. O ideal para vos mostrar quais são os passos fundamentais que devem dar para ter bons resultados nas vossas primeiras pinturas. Vou colocar a maçã num cenário muito simples. Eu coloquei-a sobre um fundo com um pano de cozinha bastante claro, com o objetivo de destacar a peça de fruta. Eu vou utilizar um lápis vermelho para fazer o enquadramento da maçã nesta tela. E tal como vimos na aula número 5, defino o espaço que a maçã vai ocupar na tela, ou seja, a dimensão e o posicionamento. Repararam certamente que coloquei a maçã mais ou menos a 1/3 da margem direita da tela? A regra dos pontos de ouro ajudou-me a escolher o sítio onde ela vai ficar. Vamos olhar para o nosso modelo e enquadrá-lo na tela. Verificamos que não é um círculo perfeito, é um pouco mais achatado e a inclinação do lado direito é menos acentuada que a do lado esquerdo. O tempo de observação do modelo nunca é mal gasto. Precisamos de avaliar bem a forma antes de transformar essa informação nos traços que definem o objeto na tela. Comparar a forma da maçã com um círculo facilita muito a avaliação, ajudando-nos a colocar na tela as linhas que correspondem ao que observamos. Para que consegui definir a forma desta maçã sem colocar muito rigor ao traçar essas linhas. O calo da maçã é uma referência importante, pelo que vamos marcar também o seu posicionamento na tela. Voltem a utilizar o círculo imaginário para verificar que o calo está à direita do eixo central. Observem também a distância face ao traço superior que já marcámos no desenho. E em termos da forma da maçã já não preciso mais do que isto. Para tornar mais evidente o posicionamento da maçã no espaço, vou traçar uma linha que separa a superfície horizontal e vertical do fundo. Se tivessem montado este cenário numa mesa, este traço corresponderia ao limite da mesa e ao início da parede. Com isto estamos prontos para pintar esta maçã. Vou utilizar a palete de cores fundamentais, com as cores primárias, o branco e o preto, que utilizo ao longo deste curso básico. Podia colocar nesta palete o laranja e o verde, mas não é mesmo necessário. Também podia, tal como vos disse na aula número 4, sobre as cores, colocar castanho Van Dyke em vez de preto. Mas, para ser coerente e manter estas aulas o mais básicas possível, vamos fazer este quadro apenas com as cores essenciais. A primeira mistura que vamos fazer é a cor para aplicar como fundo da tela. Como vimos na aula número 5, em que falei sobre o enquadramento, ao optar pelo fundo colorido, evito que os tons aplicados na maçã sejam percepcionados erradamente pelo efeito de luz refletida pelo branco. Para este exercício em que pintamos o primeiro quadro, temos de ter presente muito dos ensinamentos das aulas anteriores do curso, sobretudo as aulas 3, 4 e 5. Se não viram ainda estas aulas, vejam por favor. Deixo-vos na descrição os links para todas as aulas do curso. Não precisamos de fazer um fundo com uma cor exatamente igual ao cenário real. Apenas quero eliminar o problema do fundo branco. No entanto, vou optar por um fundo claro para ser coerente com a decisão inicial de realçar a maçã. A mistura para o fundo é feita com branco, juntando um pouco de preto para obter um cinzento claro. Não se esqueçam de começar as misturas sempre pela cor mais clara, neste caso, o branco. Para este fundo, podia ficar pelo cinza, mas juntei um pouco de azul. Veremos mais à frente, nesta aula, qual o sentido de utilizar esta cor de fundo para dar maior destaque à maçã. Eu usei muita essência de turbentina nesta mistura para dar mais fluidez à aplicação da tinta e para obter uma secagem mais rápida do fundo. O espaço da maçã também foi pintado com a cor de fundo, exatamente para que dentro do tema a luz da cor branca não provoque distorções na percepção das cores que vou utilizar. Como vos mostrei na aula 5, vou agora limpar a tela com papel de cozinha para acelerar ainda mais o processo de secagem. Assim, posso começar a pintar já de seguida. Se alguns dos traços de enquadramento desaparecerem nesta fase, podemos refazê-los de novo, mas isso não é necessário na maioria das vezes. Com este exercício, eu quero pintar esta maçã como se fosse realmente o primeiro quadro
que um aluno faria depois de assistir às 5 aulas anteriores do curso. Por isso, não vou pintar esta maçã com base na minha experiência ou com um determinado estilo. Vou seguir um a um os passos que vos ensinei. E, como resultado, espero ter um quadro que corresponde realmente a um dos teus primeiros quadros a óleo. Na aula 3, sobre entender a forma, falámos da importância da luz e das sombras na definição do volume. E vimos que nos bastam 3 zonas de luz e sombra para transmitir corretamente a forma global e o volume de qualquer objeto. Vamos olhar então para a nossa maçã e vamos marcar essas 3 zonas diferenciadas, sombras, altas luzes e zona intermédia, que, recordo, dependem do posicionamento do objeto e da luz refletida. Vamos começar por marcar as zonas de sombra que observamos. Marcamos a área junto ao caule e a grande zona de sombra do lado direito, porque a luz vem da esquerda e de cima, como podemos confirmar através deste reflexo que posso assinalar desde já. As zonas de luz situam-se no topo da maçã até ao local do reflexo, um pouco mais descaídas para o lado esquerdo. A forma circular da maçã determina ainda uma outra zona de sombra na parte inferior à esquerda. A restante área da maçã, que não assinalei como sendo de sombra ou de altas luzes, corresponde aos tons intermédios. A marcação das 3 zonas de luz e sombra é muito importante para qualquer pintura. Com estas zonas definidas, podemos aplicar as cores com o tom correto, o tom correspondente a cada zona de luz e sombra. Assim, ficam a saber onde se aplica e onde não se deve aplicar cada um dos 3 tons que vamos utilizar nesta pintura. Temos de observar a maçã para escolher qual a cor base que vamos utilizar para fazer a mistura dos 3 tons. Podemos considerar que a cor predominante na maçã é o vermelho, às vezes tendendo um pouco para o laranja, pelo que vamos utilizar o vermelho para fazer a nossa mistura dos tons. Como sempre, para obter o melhor controle na mistura, vou começar pelo branco, juntando um pouco de vermelho até atingir o tom desejado. Atingimos o ponto em que confiamos ter o tom certo. Mas, agora, temos de ajustar a cor, pois verifico que este rosa não é a cor que pretendo. Vou juntar amarelo para conseguir a cor alaranjada que identifiquei na maçã. Ao colocar aqui o amarelo, o tom ficou mais luminoso, pelo que tenho de acrescentar mais vermelho para voltar ao tom que acreditei estivesse correto. Com esta mistura, obtemos o tom médio e a cor do objeto. Quem tiver mais dificuldade na questão da cor, pode fazer os 3 tons base em cinzento, juntando branco e preto, e ajustar a cor depois. Para saberes mais sobre tons e cores, podes ver este importante vídeo que deixo em referência. Para a definição correta de volume, é mais importante obter uma diferença nítida entre os 3 tons do que encontrar uma cor exatamente igual. Para construir o tom das sombras, vamos escurecer o tom médio com azul, vermelho e um pouco de amarelo. E cá temos as 3 cores primárias para fazer uma sombra. Recordo-vos que nunca devem utilizar preto para escurecer uma cor. Eu gosto de dizer que a arte não é uma ciência exata. Por isso, tal como na questão da forma, podemos encarar a cor com uma certa flexibilidade, pelo que não precisamos de ter o tom e a cor 100% certos. Temos de encontrar o tom que nos deixe satisfeitos. O tom mais claro consegue-se com o branco, sempre, em primeiro lugar, o branco, juntando um pouco do tom médio criado inicialmente. Adiciono um pouco de amarelo à mistura para obter uma cor mais ajustada à maçã. Se esta fase de identificação dos principais volumes não for bem feita, não teremos uma base correta para continuar com o processo de evolução da pintura. Já tenho os 3 tons, podemos começar a pintar respeitando as marcas que fizemos. O mais normal é começar a pintura pelas sombras, obtendo desde logo uma boa noção sobre o volume. Mas, como temos um tema tão simples, com o fundo já colorido e tendo as marcações das zonas bem definidas, posso começar pelo tom intermédio. Estou a usar nas misturas uma boa quantidade de essência terbentina. Assim, como já sabem, facilito a pincelada e com esta camada fina permite-me aplicar sem empastar novas pinceladas de tinta por cima. Pinto de seguida o tom das sombras nas zonas que marquei como tal. Começo a percepcionar a forma da maçã através dos volumes. O tom mais claro é aplicado, claro está, na zona que definimos para as altas luzes. Como estão a ver, com estes 3 tons obtenho a estrutura básica de volumes da maçã. Não preciso de pintar o reflexo para já. Ele fica bem identificado pela cor que estava no fundo. Para a definição do volume, também temos que considerar as sombras projetadas na superfície do fundo. As sombras projetadas são um prolongamento dos volumes do objeto, pelo que têm de ser pintadas de imediato e acompanhar em paralelo o processo de pintura da maçã.
Estas sombras projetadas reforçam a percepção sobre a orientação da luz e vai dar sentido às zonas de sombras pintadas na maçã. De seguida, podemos aplicar mais uma camada não definitiva no fundo. Com estas pinceladas, vamos equilibrar o fundo e as sombras projetadas e vamos dar um pouco de corpo à maçã. O que fizemos até agora tem que dar a informação correta sobre as formas e os volumes da maçã. Isso foi conseguido com a utilização dos 3 tons da cor base e com a correta utilização desses tons nas zonas de luz e de sombra que marcamos através da observação. Devemos ter o mesmo tipo de preocupação com as sombras projetadas no fundo. Temos agora uma base pronta para começar a dar mais colorido ao nosso tema. O próximo passo consiste em enriquecer com outros matizes a base que construímos, tendo em atenção 2 coisas muito importantes. 1. Observar o modelo e decidir quais as cores a utilizar. Um artista não copia, decide. 2. Manter ao longo da pintura a relação entre os tons que definem o volume. Podemos ajustar um pouco, mas não vamos alterar as bases. Pintar é como construir uma casa. O que fizemos até agora são os alicerces. Nas próximas camadas vamos colocar paredes, janelas, telhado, etc. Mas não posso alterar os alicerces. Eles são a base. Vou pintar a zona de luzes incorporando um verde ligeiro e acrescentando amarelo. Faço tendo sempre a preocupação de manter esta zona como a zona mais iluminada da maçã. Para a zona da sombra, faço o mesmo, ou seja, decido quais as outras cores que quero colocar e escureço essas cores com azul e vermelho, para que continue a ser a zona das sombras. A partir daqui, não há uma regra para decidir uma ordem da pintura. Antes, pelo contrário, temos que saltitar entre os vários tons para manter o equilíbrio à medida que a obra progride. Para moldar os tons, podemos unir as fronteiras entre os 3 tons base com um novo tom de luz intermédio, que vamos criar, ou que podemos criar, utilizando as 2 misturas iniciais, ou de forma ainda mais simples, podemos usar um pincel limpo e fazer um zigue-zague entre as linhas que separam os tons. É o tempo de fazer experiências, sentir o que resulta e o que pode falhar, sem medos. Os sucessos e os falhanços é que vão definir a tua evolução e permitir encontrar o teu estilo. Agora, estou a criar novos tons intermédios e a escurecer as zonas com mais sombra. Vou olhar de novo para o modelo e criar as matizes que preciso, alterando as misturas que tenho na paleta. A zona do caule, apesar de estar no topo da maçã, tem um tom mais escuro devido à curvatura onde encaixa o caule. Há muitas formas de evoluir nesta fase da pintura. Podemos continuar com camadas de tinta finas, colocadas gradualmente, ou podemos colocar tinta mais espessa com pinceladas definitivas. O importante é respeitar a nossa estrutura de tons criada inicialmente e ir moldando a maçã, incorporando as matizes e cores que, de acordo com a interpretação do artista, são as mais importantes para dar vida à pintura. Vejam como a nossa paleta tem agora um conjunto mais vasto de matizes que foram sendo criadas a partir dos tons iniciais à medida que senti ser necessário colocar essas cores ou matizes na pintura. Vejam, por exemplo, o verde criado a partir do tom claro, com mais amarelo e um pouco de azul. Esta cor foi aplicada inicialmente na zona de luz e a progressão desse verde para um tom mais escuro permitiu incorporar matizes de verde nas zonas de tons médios. Decidi acrescentar vermelho à base do tom mais escuro para criar uma nova cor que utilizei para dar vida às zonas de sombra. Para pintar a sombra junto ao caule, fiz uma nova mistura com amarelo e azul. Com esta multiplicação de cores na palete, é mais fácil fazer a observação da maçã e escolher visualmente qual a cor que quero usar em cada pincelada. Olho para uma zona da maçã, olho para o conjunto de cores que tenho na palete e seleciono a cor que me convém. Posso ajustar a cor de 2 formas. Primeira, fazendo a mistura na palete criando os vários tons e cores. Segunda,
fazendo a mistura na pintura, colocando a cor diretamente na tela e arrastando com o pincel, como fiz na zona do caule. Ajustem a cor até onde se sintam satisfeitos. Não copiem, criem. Recomendo que vejam este tutorial para terem outra forma de avançar com a pintura de uma maçã. Se acham que a maçã já está ok, podem assinalar os reflexos que identificamos, colocando um branco puro. Lembram-se da aula 4? O branco é o máximo de luz. E os reflexos também. Por isso usamos o branco aqui. E, para que não seja adulterado com outras cores, os reflexos são normalmente as últimas pinceladas colocadas no tema. Agora, se quisermos acentuar o volume e destacar o nosso tema principal, podemos utilizar o fundo para o fazer. Particularmente as sombras projetadas, que, como referi, fazem parte da definição do volume do objeto. Esta é uma avaliação que se faz após concluir a pintura do tema principal. Podíamos deixar a nossa pintura assim, mas a opção de afinar o fundo no final da obra é utilizada muitas vezes. Vou acentuar as sombras mais próximas da maçã, onde a luz não consegue entrar, e vou aclarar a base do fundo, o que destaca ainda mais a sombra da superfície. Ao pintar este fundo, tive a preocupação de suavizar os limites da sombra projetada na superfície. Quanto ao fundo atrás da maçã, vou torná-lo mais azul. A escolha desta cor, logo desde o início, não foi por acaso. Se estiverem com atenção na aula 4, sabem que, ao colocar duas cores complementares lado a lado, consigo obter um elevado contraste. Ora, a cor complementar desta maçã, que tem matizes alaranjadas, é o azul. Por isso, o azul é a cor óbvia para dar destaque ao tema. Para além de dar destaque ao tema, ou deixar o fundo para o final, também conseguimos dar os últimos ajustamentos à forma da maçã. Não podemos exagerar para não empastelar a pintura, mas há sempre alguns pontos de cor mal comportados que agora vamos apagar com o azul. Só para dar um ar mais artístico ao fundo, coloquei um pouco de branco no lado esquerdo e misturei diretamente na tela para dar a ideia sobre a origem da luz. É importante voltar a marcar as sombras da superfície que tinham desaparecido quando coloquei a cor azul. Vejam que não estou a ser rigoroso ao aplicar estas sombras. A impressão é que é o mais importante. Há sempre lugar para dar o último retoque, depois de concluir o fundo. Coloquei aqui uma linha de sombra no caule e ajustei alguns dos contornos do tema. Mas aqui também não podemos exagerar. O fundamental na pintura, e que eu vos quis transmitir nesta aula, é construir uma estrutura de volume e forma com os tons base corretos e seguir essa estrutura com rigor. Podemos avançar até ao ponto que entendamos. No limite, podemos fazer uma pintura realista, mas se os alicerces da nossa obra não estão no sítio certo ou não os respeitamos, no final o resultado vai ser mesmo mau. Nesta aula, a aula número 6 do curso básico, pintámos aquilo que poderá ser o teu primeiro quadro. Utilizei uma maçã para rever os conceitos que foram abordados nas aulas anteriores. Na próxima aula, vou pintar uma flor, para dar um pouco mais de enfoque nas questões da forma. Na aula seguinte, vou pintar uma paisagem e aí podemos falar um pouco mais sobre as questões da cor. Na aula número 9, pintar uma figura. Com isso, vamos fazer um resumo de todos os conceitos, os mais importantes para as tuas pinturas. Por fim, na aula número 10, vou fazer um resumo completo do curso, destacando algumas das noções mais importantes que foram abordadas. E deixo-te aqui um link para teres acesso ao conteúdo deste curso, que tem tudo o que precisas para as tuas pinturas a óleo. Se gostaste deste tutorial, dá um like, subscreve o canal, ativa o sininho para ficar a saber quando é que todas estas aulas estão disponíveis para ti e, já agora, diverte-te a pintar e a desenhar e, sobretudo, que sejas muito feliz.